acho que a gente já pode aqui começar o nosso debate aqui desse programa. E acredito que o grande tema desse começo de ano, aqui no mês de janeiro, é a posse do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então eu queria começar, então, já aproveitando para falar de Trump, para a gente traçar um pouquinho do cenário internacional. E como talvez o que vai acontecer nos Estados Unidos seja aí o grande motor aí do que vai acontecer para o bem ou para o mal nos mercados, então eu queria já começar perguntando para vocês qual que é a visão, né, de cada um aí sobre o que pode acontecer com a economia e com os mercados em 2025 na gestão do Donald Trump nos Estados Unidos. Vou começar aqui por você, Funchal. Vamos lá. Acho que tem muita coisa que foi discutida, o período eleitoral, a gente vê o Trump ao longo, né, do segundo semestre se posicionando com alguns temas muito fortes. Tarifas, imigração, desregulamentação. Acho que talvez esse tripé foi o que foi bastante vocalizado. E na própria composição, né, de secretariado dele também traz essa influência. Acho que foi muito bem visto quando você vai falar com os americanos, né, e a questão do Elon Musk ter entrado no governo com foco em eficiência, né, também acho que é um ponto importante. Mas quando você olha para esse tripé tarifa, imigração e desregulamentação, acho que tem algumas mensagens aí. Acho que a primeira mensagem é: você tem um movimento claramente que vai dar mais liberdade e traz um potencial liberdade para as empresas, em termos regulatórios. Isso traz mais liberdade para as empresas e isso tende a ser positivo, por exemplo, para a Bolsa. Então, ou seja, empresas com mais liberdade de fazer negócio, elas tendem a gerar mais lucro e isso é um viés positivo, né, para a economia. Por outro lado, quando você fala de tarifa e de imigração, são dois elementos que, se você faz esse movimento muito acentuado, ou seja, muita barreira tarifária para importação, e essas importações acabam ficando mais caras, elas são um insumo relevante para a produção, isso é inflacionário. Da mesma forma que, se você deportar muita gente, também no mercado de trabalho, né, vai ter menos gente ofertando trabalho, isso também tem um impacto inflacionário relevante. Se for na direção daquilo que foi falado, tão forte quanto foi falado na campanha, o que eu não acredito, né? Ou seja, a gente estava discutindo aqui antes o que é fala, narrativa política para ganhar a eleição, o que é execução. Vai ser bastante inflacionário, isso vai ter efeito na economia e nos juros. Naturalmente, os juros terminal do Fed Funds vai ser maior. Não acredito que seja isso, vai ser alguma coisa intermediária, talvez como um elemento de barganha, né? Tá falando que vai ser duro para que tenha poder de barganha e deve nessa direção ter um pouco de tarifa, ter alguma imigração, mas ele vai ver, assim, e sendo bem assessorado, que sendo inflacionário, sendo contra a economia, vai ser alguma coisa mais suave, talvez. Acho que tem essa perspectiva de alguns riscos inflacionários, que vai ter efeito na economia e nos juros, mas também tem um outro lado, que é essa desregulamentação que acaba sendo positiva. Mas na tua visão, e aí eu vou pedir para o Felipe complementar, enfim, pelo que eu entendi, tem duas forças opostas aqui. O saldo dessas duas forças opostas na tua visão, então, vai ser potencialmente positivo? Não necessariamente. Acho que hoje a visão principal ainda é um pouco inflacionário, porque ele é muito forte em tarifa e em deportação. Ainda é um pouco inflacionário, pode comprometer o PIB e o juro mais alto. Acho que esse é o principal cenário. Mas quando você olha empresas americanas, no curtíssimo prazo, você tem um efeito positivo dessa desregulamentação.